Então, como você iniciou sua ligação com o mar? Essa ligação com o mar, mais especificamente com o mergulho, foi através da caça submarina, entendeu? Então, é uma coisa que eu comecei a praticar. Antes de qualquer coisa, fala seu nome, seu apelido. Bom, eu sou Luiz Carlos, nasci em 13 de setembro de 1950, então estou com 65 anos. E tenho esse apelido de Gavião desde que entrei no mergulho. E é isso, cara. Legal, vamos lá. E aí, como é que você iniciou no mar? Então, o meu início no mar foi através da caça submarina, entendeu? Uma coisa que eu comecei a praticar muito cedo, já no início da década de 70, né? E foi assim que eu iniciei minha vida no mar, cara. E como é que você passou da caça submarina para o profissional? Essa que é a história. Através da caça submarina, eu acabei conhecendo várias pessoas ligadas ao mergulho profissional. Na época que uma das principais companhias era a Subaquática, né? Subaquática Engenharia, companhia grande, e eu acabei conhecendo algumas pessoas ligadas a essa companhia através da caça submarina. Aí eu acabei sendo convidado para fazer uma entrevista. Dessa entrevista fui convidado para fazer um curso. Desse curso fui bem e acabei sendo contratado pela essa companhia Subaquática Engenharia como mergulhador raso. Legal. Por que surgiu a APA? Qual é a necessidade do surgimento da APAS? Como é que foi isso, na tua visão? Bom, foram expandindo, né, vários profissionais, várias frentes de trabalhos. Então, ficou difícil você começar a obter assim, algumas vantagens, algumas melhorias. Para obter melhorias, tornou-se mais difícil. A legislação internacional que a gente seguia era constantemente burladas, entendeu? Então, não tinha como eu vou sozinho lá no meu patrão negociar salário para mim e o resto. Então, tem que ser... Percebeu-se isso que somente através da união, né, com uma entidade legal, porque todo profissional ele tem que ter uma representação legal. Se um profissional que não tem uma categoria, que não tem a representação legal, não é categoria, fica, entendeu? Perfeito. E com isso, com o surgimento da APAS, o Gavião, as coisas das normas de segurança também se acirraram, né? Vocês começaram a estabelecer essa questão de padrões de segurança, né? De pegar experiências do exterior, daqui, de vivência e formar. Como é que foi isso? Primeiro começou, exigiu que já tinha, né, as normas internacionais que fossem minimamente cumpridas, né? E aí, com o avanço, os tipos de trabalho, profundidade, cada vez aprofundando mais, então tivemos a necessidade de criação de novas normas, entendeu? Porque antes não era o que eu disse, era o sabor do cliente, de acordo com a necessidade do cliente. Eu cansei de passar 12 horas no fundo trabalhando. E aí tem uma coisa que tem que ser observada no mergulho. Você, quando você está trabalhando, você está na água, a sua perda líquida é imensa. É estranho, né? Mas a sua perda líquida é imensa. Imagina uma pessoa passar 12 horas trabalhando e não voltar, não ter direito de voltar para tomar água, para repor esse líquido perdido. Então, era um complicador, entendeu? O cara era o mergulhador, ele era um forte candidato à crise renal, cara, problemas renais, porque perda de líquido, não repõe e tal, entendeu? Caramba! Isso entre outros, né? Isso. Com a fundação do Sintasa, as conquistas se ampliaram no relacionamento com os empresários do setor. Como é que foi isso? Como é que vocês melhorou essa barganha? Por que APAS virar sindicato? Qual é o salto aí para você, mano? O que você achou desse salto? Assim? Foi importante? Sim, claro. O sindicato aí ele tem uma representação nacional, né? Passa a ter uma representação mais representativa, entendeu? Então, não tem nem dúvida, foi importante. Melhorou a questão de normas, a questão de, por exemplo, negociação com o patrão, e a briga por regulamentação que não existe, que não tem até hoje. Como é que é isso? Como você vê a carteira em relação como é que você vê a profissão e a relação sindicato hoje? Hoje.
Você respondeu aqui. Isso é. Uhum. Essa coisa do individualismo que você falou ali, né? Então, o que acontece? Com a acentuação, com a intensificação do individualismo, que é apregoada todo dia, nos anúncios, você vê todo. Por exemplo, você vê uma propaganda, o cara fala para você, vê uma propaganda assim, aí ele já te dá a entender que se você comprar aquilo, você tem um carro X, mas se você comprar o carro Y, você vai ser mais feliz, você vai ser mais você não vai se depender de ninguém. Então, isso é a coisa que parece mais. E aí, o individualismo está por trás de tudo, no mundo todo hoje, no mundo todo. Tem um cara que fala muito desse individualismo, que é o Zygmunt Bauman. Eu sou um fã desse cara, e já li vários, não li a obra dele toda, porque ele escreve muito. Mas ele prega muito esse negócio do individualismo e ele mostra por que e como que está sendo feito isso. Então, esse é o problema do sindicato. É isso, é individualismo. É o cara achar que ele pode resolver as coisas dele sozinho. Mas não pode, não dá para resolver sozinho, porque os problemas são coletivos. Então, quando você se une, você se agrupa e se une e discute bem, e aí de várias ideias você encontra uma que tenha um consenso, você tem grandes chances de melhorar, de conseguir a melhoria. Claro que você não vai conseguir 100% daquilo que você gostaria. É impossível conseguir 100%, você não consegue 100% de nada. Mas você tem grandes chances de melhorar e conseguir boas vantagens, entendeu? Uhum. Muito bom, muito bom. E dentro dessa luta, a regulamentação da profissão, que é uma coisa, que é um absurdo não ter até hoje, né? Anos e anos e anos. Você acha que isso é importante? Como é que você acha, Olha, o que você acha disso? Essa regulamentação da profissão, ela é importante para qualquer categoria, né? Qualquer categoria é importante. Só que as alegações que eu tenho visto, que às vezes eu leio em jornal e já li em outros lugares também, é o seguinte, é que eles dão ênfase a essa regulamentação de profissão, uma profissão que pode causar danos a terceiros. Ou seja, a profissão de jornalismo é regulamentada, a profissão de médico é regulamentada. Por quê? É regulamentada? Porque tem uma responsabilidade. O médico, né, se ele fizer ou causar um dano a terceiro, vão em cima disso aí, ele vai ter que responder. A profissão de mergulho também, se regulamentar, é ótimo, tem que regulamentar, é importante. Mas eu acho que torna-se mais difícil isso aí, porque os caras começam a se questionar. Qual é o dano que o mergulhador profissional pode causar a terceiros? Aí todas essas profissões assim que não tem, são mais difíceis, entendeu? Mas a regulamentação é importante. Claro que é importante. E não vai ser fácil, não é fácil. O que você acha das redes sociais no relacionamento do Simpasa e a categoria? Está sendo bem usada por ambas as partes? Quer dizer, o Simpasa está usando bem as redes sociais e a categoria também? Está havendo um bom fluxo, uma coisa positiva nesse relacionamento aí? Olha, não tenho visto não. O Simpasa divulga bem as coisas dele nas redes sociais e tal, mas parece que tem uma rejeição, né? Tem muita rejeição, e aí isso cria um ambiente de discussão, cria um foco de fofoca, de disse-me-disse, e acaba o resultado disso acaba sendo um afastamento, né? O que deveria ser um agrupamento, né? Não é o que a gente está vendo, não é o que eu observo a bordo, quando converso com todo mundo, não é. Você acha que poderia melhorar como essa comunicação? Já só dando uma desenvolvida nesse tema aqui que não está aqui escrito, você tem alguma sugestão assim do que seria daqui para lá e de lá para cá? Uma via de mão dupla, né? Eles estão falando de lá, está sendo ouvido aqui também tem proposta, está sendo mandado para lá. O que você acha que poderia melhorar aí com isso? Olha, rapaz, eu acho que é muito difícil hoje, né, a presença, mas eu acho que uma das coisas que poderia melhorar o relacionamento com o sindicato seria a presença do sindicato, por exemplo, no embarque, no desembarque. Mas como a vida hoje é extremamente corrida, isso é praticamente impossível. Mas a presença, porque antigamente os sindicatos eram mais presentes, né? Tinha, às vezes no embarque, em determinados eventos que estavam uma quantidade de profissionais agrupados, sempre tinha alguém representação do sindicato. Você vê que os sindicatos, se você estudar um pouco a história dos sindicatos, você vai na França,
Por exemplo, eu tenho um outro cara, outra pessoa que eu leio, esqueci, outro escritor que escreve muito em francês, que fala muito sobre isso, esqueci o nome dele agora, vou me lembrar até o final da entrevista, eu me lembro. E ele fala muito isso. A França, depois da Segunda Guerra Mundial, que ela começou a desenvolver industrialmente, que foi, né? E os sindicatos foram muito fortes. Então, dentro de cada fábrica tinha 2 ou 3 representantes dos sindicatos. Então, às vezes, no meio de um turno de trabalho, uma parada qualquer para um café, tinha discussão sobre o sindicato, das propostas, o que iam cobrar, o que não ia, como proceder, entendeu? Então, os sindicatos, a presença é muito importante. E hoje os sindicatos acabam diminuindo essa presença. A comunicação torna-se mais por escrito, essas coisas. Então, eu acho que isso que gera esse afastamento. Entendeu? Quer dizer, sem contar que é o seguinte, sobre o sindicato. Os sindicatos começaram a ser muito fortes, né? Nos anos 60, 70, 80, os sindicatos começaram a ser muito fortes no mundo todo. E aí, o que aconteceu? Os sindicatos estavam conseguindo tirar dinheiro dos capitalistas, dos donos. E lá pelos anos 80, mais especificamente 88, 89, os caras se reuniram e foi taxativo. Tem informação sobre isso, a fonte é um livro, tem livros sobre isso tudo. Eles se reuniram e falaram, olha, nós temos que travar os sindicatos, porque senão o capitalismo vai enfraquecer, nós vamos enfraquecer pelos sindicatos. E se você olhar a história dos sindicatos, de 89, 90, dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, começou a enfraquecer, e hoje os sindicatos eles fracos no mundo todo, cara. E é uma coisa premeditada isso aí. Então, para retomar isso, só através de presença. Eu não acredito que só através de matéria escrita isso vá solucionar. Quer dizer, rede social, WhatsApp, Facebook, nada substitui o presencial. Não. Nada substitui Nada. o olho no olho. O diálogo cara a cara, vamos dizer assim, o diálogo cara a cara é extremamente importante. Porque quando você olha para uma pessoa que está falando, você pode sentir algumas coisas, se é verdadeiro, sei lá. Você começar a desviar muito, falar sem te olhar, já começa. E essas coisas escritas é muito bom, mas não substitui essa. Ele é um complemento informativo, não é um substituto, né? Não. Bom, as redes sociais são um avanço na vida pessoal e profissional, mas também pode ter mau uso. Por que você... O que você fala tem a ver com essa resposta anterior, do presencial, da ignorância, de não saber informação, dessa história que esse sindicato... Porque sindicato é um sindicato independente, tem uma história muito ímpar, né? Ele não é atrelado a ninguém, ele tem uma história completamente própria. É uma independência de partidos políticos, de qualquer coisa. Tem só da independência. A problema das redes sociais é exatamente isso. Quando não tinha esse meio de comunicação, de expressão, vamos dizer assim, não existia isso, as pessoas se expressavam como? Ou se encontravam num bar para discutir as coisas, ou ia alguém e os amigos iam na casa do outro amigo discutir e tal. Hoje não. O cara está lá do outro lado do Atlântico, mas ele viu a notícia, alguém mandou para ele, ou ele leu um jornal, ele em cima daquilo ele já posta na rede social. E como eu disse para você, quando que a imprensa começa, o que sai da imprensa começa a ser a verdade de um país ou do mundo, é complicado. E aí a pessoa que não tem calma para analisar essas notícias que saem, filtrar, chegar a um posicionamento, ele é apressado, ele posta isso imediatamente, e aí começa esse negócio. Então é uma complicação. Redes sociais hoje, o jeito que está, é muito bom, você sabe, fulano ficou doente, você já bota, você já sabe que está doente, não sei o que, fulano morreu, você já coloca, ganhou, não sei o que lá, o time ganhou, você já está sabendo. Mas tem esse outro lado aí que está sendo do mau uso, cara, que causa muito desconforto, causa muito bate-boca, não sabemos aonde isso vai parar. Muito bom. Como você vê o futuro do mergulho dentro do Brasil? Mergulho raso, mergulho profundo? Olha, o mergulho raso, ele tem
uma chance boa até de expansão. Ele se mantém do jeito com as unidades que tem já instaladas, essas unidades flutuantes, né, de petróleo, que elas requerem manutenção constante, periódica e às vezes manutenção extra, porque em virtude de algumas coisas que ocorrem. Por exemplo, você vê uma plataforma de produção, ela tem ali às vezes, uma dessas grandes, às vezes ela tem 20, 30 linhas penduradas nela. Entendeu? Essas linhas, a parte rasa dela, ou seja, até os... Não pode falar, vacilo meu, deixei essa porcaria ali. Essas linhas que estão penduradas nessas plataformas de produções, até os 30 metros, ela precisa de manutenção, ela precisa de inspeção, e essas inspeções elas são feitas com mergulho raso. Não tem como você fazer isso. Porque quando você faz as inspeções de fundo até os 30 metros, até 30 metros da superfície, você faz com um veículo, o ROV, o veículo remoto. Então a gente vem fazendo essas inspeções lá do leito marinho, sobe, mas ele só tem capacidade para ir a 30 metros, até 30 metros de superfície, ele não vai até a superfície. Não existe veículo que desça de lá e faça esses 30 metros. Então todos esses 30 metros aí tem que ser feito por mergulho. Então isso já é uma coisa que gera trabalho. A outra coisa, eventualmente, de vez em quando um desses riser rompe, aí tem que instalar outro. Toda vez que vai instalar um riser desse, o mergulho raso entra para poder pescar a parte dele, lá que o navio de lançamento vai colocar, fazer a instalação na plataforma. Então tudo isso gera trabalho. Então você vê, já tem uma série delas instaladas. Com a instalação de mais algumas que está prevista, isso vai haver uma expansão do mergulho raso, entendeu? Então, e o fundo? O fundo, aquilo ali, né? Como o petróleo está indo cada vez para águas mais profundas, fora, nas águas mais profundas, fora da possibilidade de mergulho profundo, então ele vai ficar onde está. Com o advento da modernização dos equipamentos de produção, que são chamados árvores de Natal, manifolds, etc. A modernização significa que esses equipamentos serão todos operados por veículos de controle remoto, ou seja, ROVs. Tira o mergulho fica fora. Tá? Então tem uma gama de equipamentos ainda instalados em águas rasas que requer mergulho. Foram equipamentos que foram feitos para ser operados por mergulho, então requer mergulho. Mas a gente está vendo o seguinte, a Petrobras ela está substituindo esses equipamentos. Então, ele está substituindo esses equipamentos por equipamentos modernos operados por ROV. Então, até essas águas rasas, ela tende a passar mais, a utilizar mais os ROVs com equipamentos mais modernos do que mergulho. Então, isso aí tende a diminuir a quantidade de trabalho que tem hoje. Não vai acabar, porque tem vários equipamentos que têm que ser substituídos, são linhas de transmissão de óleo, de exportação e importação de óleo, de gás, que têm que ser trocadas. Isso aí vai depender de mergulho. O mergulho fundo ele não vai acabar, mas ele vai ficar ou no que está, ou diminuir. Eventualmente pode surgir uma grande obra, aí vai requerer muitos mergulhadores, mas não é uma coisa contínua, não será uma coisa contínua. Perfeito. Que mensagem você daria para a sua categoria hoje? Bom, deixa eu ver aqui, cara, eu escrevi. É bom que você se inspira. Eu diria o seguinte, que dentro de qualquer categoria que seja, qualquer categoria, a união, categoria profissional, qualquer categoria, a união é a única forma de você atingir os seus objetivos, seja eles de segurança, de ganhos de salário, seja qualquer que for, seja melhoria de plano de saúde, não adianta, tem que ser com a união. Entendeu? Então, todo mundo tem que refletir isso e procurar essa união, procurar entendimentos, fazer propostas, efetuar propostas, mesmo que seja aceita, mas
Se você, de 200 propostas que seja, se você dali você consegue 2 ou 3 que seja razoável, já é um ganho, né? Que seja aprovado. Então, só isso. E outra coisa, essas redes sociais, a pessoa tem que usar, tem que passar a usar isso para o bem, ou seja, para a união, cara, para a união, entendeu? Seja familiar, da massa, categorias profissionais, tem que pensar, a pessoa numa rede social tem que refletir antes o que ela vai falar, o que ela vai escrever. Porque é o seguinte, quando você fala, ótimo, a palavra, o que eu estou falando aqui está ficando gravado, pode ser gravado, mas são palavras, né? E você, quando está falando e não está gravando, o vento leva. Agora, o que você escreve, várias pessoas vão ler, entendeu? Então, se você ofender uma pessoa por escrito, está por escrito, cara, vai ficar guardado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e usar isso de uma maneira mais coerente, melhor, de uma maneira melhor, que eu deixo. E a pessoa tem que, os mergulhadores, qualquer categoria tem que ter o seguinte, qualquer pessoa tem que ter o seguinte, a dedicação. A dedicação é uma coisa de extrema importância. Então você tem que se dedicar ao seu trabalho, à sua profissão de maneira honesta. Porque eu tive recentemente uma prova de que a dedicação compensa. Porque eu sempre fui dedicado, cara, sempre dediquei, sempre procurei saber quais os meus direitos, mas também quais os meus deveres. Procurei nunca falhar nisso, os meus deveres. Até mais, porque eu acho que quando você faz mais do que é a sua obrigação, você está com crédito. Você obtém crédito. Mesmo que você nunca use, mas você tem crédito. E recentemente eu tive uma comprovação disso que eu fiquei muito emocionado e foi uma coisa espetacular. Muito bom que aconteceu. Eu tive uma necessidade familiar para desembarcar e hoje é muito difícil você desembarcar. Por quê? Porque a gente trabalha num navio que o heliponto não recebe a aeronave, não tem condição. Você, para desembarcar fora do teu dia, você tem que passar por uma plataforma e essa coisa toda, e é difícil. E eu vou te contar, o representante da Petrobras a bordo, pela minha dedicação, que ele me conhece há anos, e o pessoal de terra também da Petrobras, a bordo, quando eu expressei essa minha necessidade que eu precisava desembarcar, eles foram imediato. E eu tenho certeza absoluta que foi pela minha dedicação nessa vida toda de trabalho. Então, a dedicação é uma coisa de extrema importância. Mesmo não se dedique, mesmo que não pensando em receber retorno imediato, se dedique, porque um dia, quando você necessitar, alguém vai lembrar disso e vai te ajudar. Muito bom, muito bom. Vai atrair, né? Exatamente. Essa ajuda. Muito legal. Isso é isso, a mensagem que eu posso deixar é essa aí. Eu já estou fim de carreira, entendeu? Não tem mais. O meu planejamento é chegar agora no final do ano, parar de trabalhar. Eu espero que. Cumprir sua missão, né? Exatamente. Entendeu? É isso aí. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Valeu. É seu. Quando eu falei das possibilidades do mergulho raso, né, que está estável e tem possibilidade de expansão, não se pode esquecer o RLV. Né? O RLV hoje é o seguinte, tudo que é colocado no fundo do mar ou retirado, ele tem que ser monitorado por RLV. Não se faz absolutamente no fundo do mar que não seja monitorado pelo RLV. Então, até os mergulhos, os trabalhos de mergulhos, eles são obrigatoriamente hoje monitorados por RLV o tempo total. Tá? Então, o RLV é a coisa que mais tem possibilidade, o setor subaquático que mais tem possibilidade de expansão. Entendeu? Então, o pessoal da RLV deve se conscientizar do valor que eles têm. Entendeu? Tem que se unir, né, para conseguir melhorias. Só assim, porque os caras têm um valor imenso. Os caras fazem coisas hoje no fundo do mar que não se acredita, cara.
alguns anos antes não se acreditava que poderia fazer isso. E eles estão fazendo. E tudo, absolutamente tudo, que é lançado, instalado, desinstalado, que vai se fazer movimentação no fundo do mar, tem que ter observação, monitoramento de ROV. Não se tira uma âncora, ou se lança uma âncora no fundo do mar hoje, sem o monitoramento de ROV. Então, os caras são extremamente importantes. Show. É realmente isso aí que você